Alô você! Estamos aqui hoje para mais uma aula do Fractal Revisa e o nosso tema hoje é movimentos verticais. Vamos relembrar o que a gente já conversou em sala de aula, essa matéria é extremamente tranquila de a gente fazer. Vamos lembrar quais são os movimentos verticais. Eu tenho a queda livre, o lançamento vertical para baixo e o lançamento vertical para cima, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Quando a gente fala de queda livre, nós vamos observar o seguinte, imagine que você tem aqui um objeto de massa M que está a uma certa altura do solo. Quando eu falo de queda livre, o primeiro critério que eu tenho que levar em consideração é que esse corpo vai ser abandonado, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero. Tá? Por que ela é igual a zero, professor? Porque se essa velocidade inicial for diferente de zero, não é queda livre. Aí passa a ser o quê? Passa a ser um lançamento vertical para baixo. Então, aquelas situações que um objeto cai, um objeto se desprende, um objeto é abandonado, tudo isso está me dando a situação o quê? Que a velocidade inicial é zero. E aí tem outro detalhe. Como estamos falando de movimentos verticais no vácuo, qual a importância de estar no vácuo? É que nesse momento, a massa do objeto passa a ser o quê? Desprezível. Lembra aquela história? Se eu soltar uma folha de uma árvore e um elefante de uma mesma altura, simultaneamente, os dois chegam ao solo o quê? Ao mesmo tempo, porque a massa vai passar a ser o quê? Irrelevante, já que nós estamos o quê? Falando de movimentos no vácuo, certo? Então vamos lá. Então aqui eu tenho um objeto que foi abandonado, ele vai ser o quê? Ele vai ser puxado em direção ao centro da Terra por causa da força de atração gravitacional, que aqui para nós vai funcionar como sendo o quê? Como sendo a força-peso. E esse meu corpo vai ganhar velocidade por conta da aceleração gravitacional. Então aqui eu tenho a gravidade, essa gravidade aqui é a minha aceleração. E aí, o que nós vamos perceber? A gravidade tem um valor que é constante, correto? Então eu tenho uma aceleração que é o quê? Constante. Tá, e o que isso significa? Os movimentos onde a minha aceleração escalar é constante e diferente de zero são movimentos o quê? Movimentos uniformemente variados. E aí, vale as relações do movimento o quê? Uniformemente variado. Lembra dela? Ó, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e o tempo. O que está acontecendo aqui? No lugar da minha aceleração, eu estou colocando o quê? O valor da gravidade, que é 9,8, mas a gente acaba trabalhando com 10. Mas dependendo do exercício que ele te colocar, ele pode estar simulando a gravidade em um outro planeta, certo? Então, o que nós temos? Ó, a função velocidade está aqui, a equação de Torricelli está aqui, ou seja, onde meu ΔS vira o quê? H. Por que é H? Porque a distância que ele vai percorrer aqui, na vertical, vou chamar o quê? De altura. E aqui, a equação horária do espaço também. Bom, então vamos levar em consideração o seguinte. Se eu estou falando de queda livre, a minha velocidade inicial é zero. Então, aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero. Bom, se eu falo de um lançamento vertical para baixo, aí eu estou jogando um objeto para baixo com uma velocidade inicial diferente de zero. Então aqui, ó, essa velocidade inicial vai ser o quê? Diferente de zero, mas nós temos essas situações aqui, certo? Bom, então, queda livre e lançamento vertical para baixo, esse é o critério. Lembrou aí? Agora, vamos falar sobre o lançamento vertical para cima. O que está acontecendo aqui? Primeira coisa, quando eu vou jogar alguma coisa para cima, eu tenho que jogar com uma velocidade diferente de zero, porque senão não vai subir. Então, primeiro critério, essa velocidade inicial tem que ser diferente de zero. E aqui tem um outro detalhe. Quando eu estou jogando, a minha aceleração gravitacional não está para baixo? Então, quando eu estou jogando, meu movimento passa a ser o quê? Movimento uniformemente o quê? Retardado. Então, meu movimento está o quê? Está retardando. Vá, mas progressivo ou retrógrado? Depende como que você definiu o sinal de positivo ou negativo para a velocidade, tá certo? Mas de qualquer forma vai ser um movimento retardado. Então aqui, ó, considerando que para cima minha velocidade é positiva, então minha aceleração da gravidade que está para baixo vai ser negativa. Daqui eu tenho essas relações aqui, ó, onde função horária da velocidade, V, velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, menos a gravidade vezes o tempo. Para Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, menos 2GH. Lembrando que esse menos vem do quê? Dessa multiplicação da gravidade. E a equação horária do espaço vai ser aqui, ó, velocidade inicial menos gravidade vezes o tempo. Bom, aqui nós temos algumas particularidades. Quando você pega esse tipo de situação, você joga um objeto, ele vai subir durante quanto tempo? Ele vai freando, até que ele zere. Então, quando ele fala de altura máxima, lá na altura máxima, o que eu tenho? Eu tenho que minha velocidade final aqui na altura máxima, ela vale zero. Então,
Primeira coisa, vamos lembrar que a velocidade aqui em cima vale zero. Um outro detalhe é o seguinte, suponha que esse móvel está passando nessa posição aqui, suponha que ele está passando com a velocidade de 20 metros por segundo. Ele vai subir, vai zerar e vai voltar. Na volta, quando ele estiver passando por esse mesmo ponto, a velocidade vai ter o mesmo valor em módulo. Vai ser o quê? Menos 20 metros por segundo. Então, para pontos que estão na mesma altura, se eu considerei que para cima é positivo, se na subida vale 20, no mesmo ponto na descida vai valer o quê? Menos 20. Ah, professor, então quer dizer que quando eu jogo esse móvel para cá com a velocidade inicial V0, na hora que ele voltar na mesma altura, ele vai ter o mesmo valor em módulo? Exatamente. Então, essas informações são informações importantes para a gente poder o quê? Resolver alguns exercícios. Porque essa matéria é extremamente tranquila, só que quando você lê o enunciado, muitas vezes parece que está faltando informação, por causa dessas pequenas sutilezas. Mais uma observação extremamente importante. Como estamos falando de movimentos no vácuo, se ele gastou 5 segundos para subir, ele vai gastar 5 segundos para descer. Então, se eu calcular o tempo dele até a altura máxima, o tempo que ele vai gastar para voltar até a altura original vai ser o quê? O mesmo tempo. Então, a gente pode falar o quê? Coloca nas suas observações aí que o tempo de subida será igual ao tempo de descida. Ok? Tranquilo? Então, aqui você tem essas situações. Aí é claro que a gente tem outras relaçõezinhas, que aqui eu posso colocar o V0 aqui como zero e moldar um pouquinho o jeitão das fórmulas, mas isso tudo a gente já trabalhou em sala de aula. Você vê que é uma matéria bem tranquila, é a hora de fechar mais uma prova. Então, vamos aos exercícios da lista para você ver que você sabe tudo. Vamos lá? Bom, então, o primeiro exercício que nós vamos fazer aqui é o exercício da lista número 5. Ele fala o seguinte, ó, o texto abaixo refere-se às questões 4 e 5. Burj Khalifa é um arranha-céu em Dubai, Emirados Árabes Unidos, e é atualmente a mais alta estrutura feita pelo homem no mundo, com 829,84 metros, ou 2.723 pés. A construção começou em 21 de setembro de 2004 e inaugurada oficialmente em 4 de janeiro de 2010. É tão alto que tem um elevador que chega a 64 km por hora, o mais rápido do mundo. Nesses 163 andares, tudo é motivo para recorde. A casa noturna mais alta do mundo, a mesquita mais alta do mundo, restaurante, observatório, etc. Bom, então aqui nós temos aqui as informações do Burj Khalifa. A questão 5 diz o seguinte: se um objeto cair de uma altura de 793,80 metros do Burj Khalifa, com aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e desconsiderando a resistência do ar, com qual velocidade chegará ao solo? Então, vamos lá. Ele falou para mim que eu tenho uma altura da queda que será de 793,80 metros. Me falou também que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, essas são as informações que ele me deu. Lembra que eu falei que parece que está faltando informação? Mas não é. Se ele vai cair, o que eu sei? Alguém jogou? Não. Então, qual é a velocidade inicial dele? A velocidade inicial dele é zero. E ele quer saber o seguinte: qual vai ser a velocidade com que ele chega ao solo? Bom, o que nós podemos fazer aqui? Eu não tenho o tempo de queda. Se eu jogar nessa relaçãozinha V que é igual a V0 mais GT, eu consigo achar o tempo de queda. Acontece que só que eu vou ter que fazer isso juntando com a altura de queda. Só que não há necessidade. Lembra quando a gente falou que a equação de Torricelli substitui duas fórmulas e muitas vezes fica sendo mais fácil? Então, vem comigo. Imagina aqui, ó, velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes a altura. Vamos lá. A velocidade final é o que eu quero saber. A inicial eu tenho que é zero. A gravidade é 10 e eu tenho a altura. Então aqui eu já acho de uma única vez o que a gente está procurando. Então vamos lá. Esse camarada aqui vale zero. Então, o que nós vamos ter? Velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes 793,8.
2 vezes 10, 20. 20 vezes 793 vai dar 15.876. 876. Esse 2 aqui passa para o outro lado na forma de raiz. Então, minha velocidade será raiz quadrada de 15.876, que será 126 metros por segundo. Bom, você vê que a gente tem uma velocidade alta aqui, né? Se eu multiplicar por 3,6, eu vou estar encontrando essa velocidade em km por hora. Professor, esse é o único jeito de fazer? Não, não é o único jeito de fazer. Se eu quiser trabalhar com altura, que é igual gravidade, tempo ao quadrado, sobre 2. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho altura, eu tenho gravidade, eu acho o tempo de queda. Com o tempo de queda, eu coloco aqui, ó, velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Então, eu coloco essa altura, esse tempo aqui, a gravidade, velocidade inicial é 0, eu acho a velocidade final. Só que aqui eu estaria fazendo o quê? 2 cálculos, enquanto aqui eu faço um só. Mas fica a seu critério. Qual o melhor jeito de fazer? Aquele que você lembrar primeiro, ok? Bom, vamos fazer mais uma? Bom, agora a sua questão 6 da lista diz o seguinte. Do alto de uma torre, um corpo cai livremente a partir do repouso. Se o tempo de queda é de 4 segundos, a razão entre as distâncias percorridas na segunda metade do tempo de queda e na primeira metade desse tempo é de quanto? Bom, aqui nós temos aquela situação clássica que ele quer saber o quê? Ele quer tentar te confundir para você fazer uma relaçãozinha e achar 1. Mas vamos lembrar que estamos falando de quê? De um movimento uniformemente variado. Então seria assim, em 1 segundo ele cai essa distância. Em mais 1 segundo, como essa velocidade aqui não é 0, ele já percorre uma distância maior. Em mais 1 segundo, maior ainda. E assim vai fazendo o quê? Deslocamentos cada vez maiores a cada 1 segundo. Então aqui eu fiz a ilustração para te mostrar. Então eu tenho um objeto aqui que vai cair durante 4 segundos. Só que primeira metade é do quê? Primeira metade do tempo. Esse aqui é o tempo aqui. 1, 2 segundos. Quem que é a segunda metade? 3, 4. Então o que nós vamos fazer? Vamos calcular a primeira, quanto que ele cai na primeira metade, quanto que ele cai no total, correto? Quanto que ele cai no total para quê? Para a gente subtrair só esse pedacinho aqui, tá certo? Então aqui, ó, a gente vai subtrair esse pedacinho e aí a gente faz a relação, certo? Então vamos lá. Como ele está falando de queda, vamos colocar que a altura vai ser igual a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado sobre 2. Então, calculando a altura 1. A altura 1 será 10. O tempo são 2 segundos de queda sobre 2. Aqui, nós vamos ter que a altura 1 será 10 vezes 4 sobre 2. Nós vamos ter aqui 40 dividido por 2. Nós vamos ter que a primeira altura será de 20 metros. Então, em 2 segundos ele cai 20 metros. Agora eu vou calcular quanto que ele cai em 4 segundos, para depois sim saber quanto que ele caiu só no terceiro e quarto segundo. Então, aqui, calculando a altura total, vai ficar gravidade é 10, o tempo total é 4, dividido por 2. Então, aqui, a minha altura total vai ser 4 ao quadrado é 16, então 10 vezes 16 sobre 2. A altura total, então, será 160 dividido por 2, que será de 80 metros, correto? Um erro muito comum é agora pensar que esse 80 é essa altura 2. Não. O que é a altura 2? Ó, a altura total vai ser a altura 1 mais a altura 2. Lembrando que eu quero saber o quê? A altura 2 dividido pela altura 1. Quanto é que isso aqui vai ser? Então aqui, ó, a altura total 80, a altura 1 é 20, portanto, a altura 2 vai ser o quê? 80 menos 20, que é 60. Então, temos aqui que nossa altura 2 será 60 metros. Fazendo a relação, então, o que ele cai na segunda metade com o que ele cai na primeira metade, aqui ele caiu 60, dividido porque ele caiu aqui, que é 20. Vamos cancelar esses dois, 6 por 2, ele cai 3. Ah, professor, ele cai 3 metros? Não. Isso aqui é a relação, ou seja, a razão, ou seja, a proporção. Aqui eu estou cancelando 60 metros por 20 metros, eu corto metros em cima e embaixo, a minha relação é apenas 3. Ali não vai ter unidade. É o quê? É a dimensional. Tranquilinho essa, né? Vamos fazer mais uma?
Bom, agora nós vamos fazer a questão 11 da lista aí, que fala o seguinte. A partir de um ponto situado a 50 metros do solo, atira-se uma pequena pedra verticalmente para cima. Sabendo que a pedra atinge o pico em 3 segundos de movimento e adotando a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura máxima a partir do solo. Bom, aqui nós temos um exercício de lançamento vertical para cima. Então, olha a situação que ele me colocou aqui. Ele vai atirar uma pedra para cima, ela vai subir até um certo pico e vai cair. E ele quer saber a altura máxima. Lembrando que a altura máxima aqui, ó, que é esse ponto aqui, não é em relação aonde ele lançou, é em relação ao quê? Ao solo. Ele está o quê? A 50 metros do solo, certo? Então, a gente vai fazer o cálculo da altura e depois a gente vai colocar essa altura máxima. Vou fazer esse exercício de duas formas diferentes. Então, vamos lá. Eu sei que ele gastou 3 segundos para chegar até o pico. Então, esse é o tempo de subida. Analisando aqui, eu venho com velocidade final será igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Bom, eu não tenho a velocidade inicial de lançamento dele, mas eu tenho a gravidade, o tempo e eu tenho a velocidade final. Por que eu sei que eu tenho a velocidade final? Porque lá no pico, quanto que é a velocidade dele na altura máxima? 0. Então aqui, ó, eu venho com 0, que será igual a velocidade inicial, menos 10 da gravidade, vezes 3 do tempo de subida. Menos 10 vezes 3 dá menos 30, passa para o outro lado, mais 30. Então eu tenho que a velocidade de lançamento é de mais 30 metros por segundo. Bom, com isso, para eu calcular aquela altura, eu posso jogar na equação de Torricelli, que vai ser aqui assim, ó, v ao quadrado, v0 ao quadrado, menos 2gh. Lembrando que essa aqui é a altura que ele subiu. Depois eu tenho que pegar esse valor e somar com 50. Então aqui vai ficar 0 ao quadrado, 30 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes a altura. Então aqui eu vou encontrar menos 20h, passa para o outro lado, vai ficar mais 20h, 30 vezes 30 vai dar 900, corta esse com esse, então minha altura será 90 dividido por 2, e eu vou ter aqui 45 metros. Mas como eu quero a altura máxima a partir do solo, então a altura máxima vai ser os 50, que era a posição inicial, mais os 45 que ele subiu. Então, nós vamos ter aqui uma altura máxima de 95 metros. Tranquilinho, né? Agora, vou fazer sem ser pela equação de Torricelli. Vamos fazer aquela situação aqui assim, ó. A altura final é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos gravidade, tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Olha isso. Neste caso aqui, de toda forma, eu preciso calcular a velocidade de lançamento. Não tem como escapar disso aqui. Mas um outro caminho para calcular a altura final, essa aqui já vai me dar o quê? A altura máxima. Então, vem comigo que você vai entender a diferença. Ó, a altura final vai ser 50, que é a posição inicial dele, mais 30 vezes os 3 segundos de subida, menos 10 gravidade, o tempo 3 ao quadrado, sobre 2. Correto? Aqui agora, o que eu vou ter? Então, minha altura, nesse caso aqui já vamos colocar aqui a altura máxima para não gerar confusão, vai ficar 50, 3 vezes 30, 90, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes menos 10 dá menos 90, dividido por 2, menos 45. 90 menos 45 vai dar mais 45. Então, aqui eu tenho 50 mais 45. Então, eu tenho a altura máxima de 95 metros. Perceba que você tem esses dois caminhos. Você pode fazer aqui e pular para lá, ou você pode jogar na equação de Torricelli. Um dos lugares que a gente mais usa a equação de Torricelli são nesses exercícios de lançamentos verticais. Tranquilo? Entendeu tudo? Então é isso aí. Bons estudos para você. Te espero na próxima aula. Sucesso!
Música